todo mundo, numas vestir que eu estou olhando assim, que mulheres bonitas, todo mundo frisado, bênção de Deus. Parabéns, mamães, parabéns, mulheres, parabéns por esse dia que na nossa cultura a gente comemora hoje, mas todos os dias são os dias delas. Você pode aplaudir essas mulheres? Glórias a Deus. Você também que está em casa e vai assistir este vídeo, palmas para você. Seja feliz e tenha muitas felicidades que vêm do céu sobre a tua vida. Amém, glórias a Deus. Eu quero compartilhar hoje uma palavra com as mulheres. Os homens, feche os ouvidos, porque aí vem hoje uma palavra para a mulher. Eu e a Vânia estavam treinando em casa, glórias a Deus. Quando se fala de mulheres, se fala do sexo frágil, sensível, mas tão forte que consegue parir um filho. Eu acho que eu perdia a vida. Porque é bom fazer, mas depois ganhar é ruim, E mulher tem essa força. A mulher é capaz de desejar: eu perco a minha vida. Porque toda mulher que fica grávida, ela está propensa a morrer para dar à luz. Raquel foi uma. A mãe de José, quando ela foi ganhar o segundo filho, Benjamim, ela morre no parto. Por isso, mulheres, a gente sempre diz, são guerreiras. Não estou puxando o saco de vocês, não. Mas eu fui criado por uma mulher muito guerreira. E muitos aqui foram criados por mulheres guerreiras. Mulheres que foram mulheres e homens, e pais, ao mesmo tempo. Mulheres que dá para tirar o chapéu. Mulheres de honra. Mulheres tão grandes. Mulheres não feministas, não machistas, mas mulheres de garra. Sabe, quando se trata de uma mãe, de uma mulher, se trata do segundo maior amor. Porque o primeiro é o amor de Deus. O segundo maior amor é de mãe. Mãe da vida. Mãe bota a sua vida em risco por um filho. Então é interessante que na Bíblia nós vamos ver desde o início mulheres guerreiras e mulheres alvo do diabo. O diabo tem uma gana por vocês, ou de vocês, mulheres, que foi a primeira que ele tentou para derrubar toda a humanidade. Tentou-a. E aqui nós podemos dizer que toda a guerreira tem uma fragilidade. Todos vocês têm as suas fragilidades. E por isso eu digo: mulher sábia edifica sua casa. Nós vamos ver na Bíblia várias mulheres. Nós vamos ver Ana, não podia ter filhos, mas ela desistiu? Não. Ela confiou no maior dom que Deus tinha dado às mulheres, de serem mães, dando a Eva para ser mãe da humanidade. Que dom inefável, dom lindo, dom maravilhoso, dom do amor. Nós vamos ver
Sara, até 90 e poucos anos, ela ainda não desistia. Do presente de Deus, porque filho é presente. Não desista do seu presente. Depois nós vamos ver Ana não desistindo dos seus sonhos. Não podia ter filho, mas ela clamou, clamou e clamou. Passou por bêbada, alcoólatra, mas não desistiu. E a coisa mais linda que você vai perceber, que dentro de toda a maior dificuldade que as mulheres têm para dar à luz, o presente que Deus dá vai fazer diferença nessa geração. Por isso eu te digo, os teus filhos serão a diferença nesta geração. Isaac fez a diferença nessa geração. Samuel, filho de Ana, fez a diferença nessa geração. E nós vamos ver inúmeras. Vamos ver a mãe Eunice, a mãe de Timóteo, a qual era elogiável por Paulo, porque era um jovem que tinha sido ensinado nos caminhos do Senhor. Nós vamos ver Maria, nós vamos ver Isabel. Quem era Isabel na Bíblia, no Novo Testamento? Mãe de João Batista. Ela não podia ter filho, mas ela ficou grávida com o tempo. E ela teve o privilégio de ser mãe daquele que preparou o caminho do Senhor. Depois nós vemos Maria, uma moça sensível, frágil, e que foi tomada pelo Espírito e trouxe o nosso Salvador. Nós vamos ver inúmeras mulheres, mas eu quero chamar a sua atenção para uma mulher tão grandiosa, uma mulher tão fantástica, chamada Joquebede. Conhece? Joquebede, mãe de Moisés. Olha que fantástico, você abre comigo em Êxodo capítulo 2. A sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, de 1 a 9. E eu quero trazer rapidamente algumas lições que Joquebede nos dá. Ainda vivendo em um tempo tão inóspito, em um tempo tão arcaico, antigo, mas uma mulher que ainda traz lições para as mulheres de hoje e nós homens também. Porque nós vamos ver nessa história que não fala do marido. Ela tinha um marido, mas não fala do marido. Fala da grandeza dessa mulher. E diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no lago do rio Nilo, à beira do rio Nilo. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder.
Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no corriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Tendo compaixão dele, disse: esse menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama a tua cria e te cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o salário. A mulher tomou o menino e o criou. Aqui fala de Joquebede, a mãe de Moisés. Nesse tempo, Joquebede, ela vai ter 3 filhos. Ela vai ter Arão, que é o filho mais velho. Ela vai ter Miriam e vai ter Moisés. Acredito que seja Moisés o filho mais moço, aquele caçula, sabe? Aquele do peito da mamãe. Mas no tempo que nasce então Moisés, Faraó tinha dado um decreto para que todo menino hebreu fosse morto ao nascer. Havia 2 parteiras que eram do partido de Faraó ou da sociedade daquele tempo, e que era pago pelo Faraó para ser as parteiras de todo o reino. E Faraó deu uma ordem e um decreto: olha, todo menino do hebreu que nascer, mate-o, deixa só as meninas. E Joquebede talvez já estava grávida. Ela não abortou, ela não fez nada, mas deixou que viesse, porque havia uma promessa de Deus para ela, e havia uma promessa de Deus para mim e para você. Talvez tão longínquo que nós conseguimos ver essa história, mas a história de Moisés ainda está na nossa vida. Então é interessante que Joquebede guarda esse menino por 3 meses, mas havendo não conseguir mais como segurar, porque naquele tempo se descobre, não morria só a criança porque estava escondida, mas morreria toda a descendência. O que Joquebede faz? Joquebede prepara um plano, faz um cesto de betume, de junco. Olha toda a preparação dessa mulher, olha o cuidado dessa mulher. Prepara com todo incremento para que pudesse colocar esse menino dentro desse cesto. E esse cesto no rio Nilo, onde é cheio de crocodilo, ela prepara com betume e com pinche. Talvez aquele cesto ficou tipo uma piscina, sem água dentro. Ela prepara, olha a preparação, olha o cuidado. Mas pastor, o cuidado para botar no rio Nilo? Sim. O rio Nilo aqui significa o mundo, simboliza o mundo. Mãe, nós preparamos os nossos filhos para estarem no mundo, mas para que o mundo não influencie neles. Nós criamos os filhos, tem muito ditado disso, cria filho para o mundo, mas não para que o mundo o toque. E por isso que Joquebede prepara um cesto, e prepara bem preparado, para que as águas do Nilo não entrem no cesto, e nem os crocodilos farejem o seu filho. Olha o cuidado de uma mãe. E ela então
não podendo mais segurar a criança, ela faz de tudo. Imagina com tempo para preparar tudo isso, ninguém souber. E ela então chega um dependente, um dia qualquer, e vai até o rio e coloca esse menino, e o rio vai descendo, e dentro desse cesto vai uma criança, que seria o libertador do povo de Israel. Ai, que fantástico! Você sonha isso para os seus filhos, para os seus netos? Sonhe, porque eles serão Moisés nos dias de hoje, e você será Joquebede dos dias de hoje. Ah, que coisa bem linda! E aquela criança então é lançado, e vê que Joquebede vai dizer para Miriam: Miriam, fica de olho, fica de butuca. E Miriam então vai por fora olhando. Onde é que vai o cestinho junto com o seu irmãozinho lindo, maravilhoso, belo, disse que era gracioso. As coisas lindas desse mundo. Tem mãe que acha o filho feio? Misericórdia, né? Pode ser engraçadinho, mas para você é lindinho. Por quê? Mãe tem um olhar diferenciado. Apesar que tem umas mães que, misericórdia. E eu acho que essas mães que têm coragem de fazer atrocidade com seus filhos, nem o inferno quer elas. Nem o inferno quer elas. Porque por mais ruim que o diabo é, ele não destrói os seus demônios. Imagina uma mãe que tem coragem de matar um filho, que tem coragem de parir uma criança e jogar com o umbigo tudo numa lata do lixo. Nem o inferno quer isso. Por isso que se valorize. A mãe precisa se valorizar. E eu quero te dizer, a primeira coisa que me chama a atenção esse texto: mãe, te valorize. Não seja uma mãe qualquer, mas seja uma mãe que busque a Deus. Uma mãe que entenda mais e mais o amor de Deus. Uma mãe, puxa ali, só puxar. Não tem coragem? Uma mãe, não, é ali, é que fica dando esse rebelde. E, não, mas pode deixar ele puxadinho. Isso. Mãe, que é mãe de verdade, se valoriza. E nós vamos ver então que essa mãe, ela não vai, porque ela tinha certeza que o Senhor ia cuidar do seu filho. Ela tinha certeza que o filho que Deus o dera a ela, tinha guardado ele de ser morto. E você sabia aonde que o faraó dava para os leões famintos as crianças recém-nascidas. Essa mulher foi tão guerreira que ela confiou em Deus, e por isso Deus a honrou. E ela confia de tal forma que ela prepara tudo, e eu fico imaginando que tudo que ela fez, desde o cesto, a preparação, tudo orientação do Senhor. Como Deus havia dado para Noé a arca, como Deus tinha pedido um filho para Abraão, o seu Isaque,
ela também tinha recebido a orientação como, e eu creio que até hoje, se você buscar Deus, você vai ter a orientação certinha, como criar o teu filho. Pai é pai, é muito bom ser pai, eu sou, mas as crianças vivem mais com a mãe do que com o pai. Você, pai, quantas vezes trocou a fralda do filho ou da filha? Algumas. Mas a mãe trocou todas. Quantas vezes você deu banho no seu bebê quando nasceu? A mãe deu todas. Quantas vezes você acordou no meio da madrugada com o chorinho dele? Você com certeza algumas, mas a mãe todas. Entende? E uma das coisas mais tremendas que Joquebede confia no seu Deus. Joquebede confia que o que Deus dera para ela era um presente, e era necessário que ela desse a ele o seu melhor. E o nosso melhor para Deus é quando nós orientamos e ensinamos o caminho que deve andar, e mesmo quando estiver velho, não se desviará. Eu tenho 19 anos de desviado. Alguém aqui já foi desviado alguma vez? Alguns dias, alguns meses? Quantos de nós já se desviamos uma vez? Mas há a promessa de Deus sobre a nossa vida. Joquebede, a primeira coisa que nós podemos ver, a lição de uma mãe guerreira: prepara o filho para os desafios dessa vida. A primeira lição que nós vamos ver de Joquebede é que ela prepara o filho para os desafios. Para os desafios que nós temos no mundo. E é ensinado desde pequenininho. O pastor Bruno dizia, né? Tem que criar desde pequenininho. Chinela, biscoito. Chinela, biscoito. Cria retinho. Não adianta só querer dar chinela, vai entortar para um lado, ou dar biscoito e entortar para outro. Mãe guerreira é aquela que cria o filho para os desafios do mundo, sabendo que Deus é poderoso. Salmos 37:5 diz o quê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Confiar as coisas mais lindas que Deus nos deu. Hoje eu estava sentada lá, almoçando com a Jaque, olhando, de vez em quando eu passava por olhos, que coisa linda. Está com 41 anos, mas parece aquele bebê carequinha que nós pegamos lá no hospital. Que coisa linda, que emoção. Por isso que toda mãe, quando recebe o filho, né, todas as dores vão embora, nem se lembra mais. Porque o prazer é maior do que o sofrimento. O prazer é maior do que o sofrimento. E isso eu trago para a nossa vida cristã. Todo sofrimento hoje vai nos levar a um grande prazer na eternidade. Todo sofrimento hoje, para homem e mulher, vai resultar num grande prazer na eternidade com Jesus. Por isso vale a pena sofrer?
Não sou masoquista, mas por Jesus vale a pena. A mãe ama, educa, ensina, disciplina, chama atenção, dá amor, dá carinho, senta com o filho. Isso é o compromisso. Hoje nós estamos entrando numa modernidade que é onde muitas vezes a mãe não tem nem tempo para sentar com o filho, nem o filho tem tempo para sentar com a mãe. Para aqueles que têm mãe, coisa boa, mas para aqueles que já perderam, é um dia um pouco dolorido, não é verdade? É um pouco dolorido. Faz 23 anos que eu perdi a minha mãe, mas hoje é um dia, a Vânia 12 anos, mas hoje é um dia que dói no nosso coração, porque elas merecem toda a honra, porque nos deram vida. Deus não abandona a esperança. Isaías capítulo 49, verso 15 diz que o Senhor não abandona aqueles que confiam nele. Sabe por que eu digo isso? Porque quantas vezes nós vimos famílias que os filhos não estão andando como a gente queira, mas confia. Deus é fiel. Confia porque 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 Ele vai fazer o milagre. Segunda maior lição que eu vejo, Joquebede fez a parte dela. Tudo que ela podia fazer. Talvez quantos julgaram ela? Que mãe é essa que jogou o filho no rio Nilo? Eu me lembro quando as gurias nossas eram pequenas e a gente disciplinava, chamava atenção. Tinha muitos parentes que diziam: como vocês são radical. Que rigidez é essa? Nunca vão casar, nunca vão querer ter filhos. Graças a Deus que a maldição não caiu. Sabe, as pessoas hoje, como nós somos cristãos, nós somos da igreja, as pessoas muito nos chamam, criticam. Mas eu estou para lá disso. Porque isso aqui é a lição de casa para nossa família. Isso aqui é a lição de casa. Joquebede fez a sua parte. Joquebede fez tudo direitinho. E veja, e no curso daquele tempo, no curso daqueles dias, olha o que vai acontecer. A filha de Faraó, é acaso? Não é acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada vai acontecer na tua família por acaso. Não. Deus tem um propósito. A segunda lição que nós vamos ver desse texto é que o Senhor honra essa mãe guerreira que confiou nele. Que coisa interessante. O Senhor vai honrar Joquebede porque ela confiou no Senhor. E muitas vezes nós temos que confiar no Senhor a vida toda, mesmo sem ver os resultados, mas crer que Deus é fiel. Até pode dar coisas erradas, até pode não sair como você pensa, como você pediu, como você quer, mas Deus sabe o melhor para a nossa família. Deus sabe o melhor para você. E aquilo que é dele, aquilo que é propósito dele, mesmo tendo uma caminhada talvez até o contrário do que nós pensamos, o fim vai ser
tremendo. Imagina nós olhando essa história sem saber o resultado. Joquebede, você conhecesse, eu conhecesse essa história, que Joquebede lançou seu filho no rio Nilo e foi pegado por alguém, criou e sumiu, terminou ali. Nós iríamos olhar para isso e viríamos como uma história normal, mas não acabou assim. E a Bíblia diz: não importa o começo, importa é o fim. A Bíblia diz que não importa o começo, importa o fim. O Senhor honra essa mãe guerreira, Joquebede, que confia no Senhor. Olha que coisa tremenda. Ana não podia ter filhos. Ela passou por embriagada, passou pelo maior desafio de humilhação, mas ela confiou no Senhor, e o Senhor lhe dera um filho, que se tornou sacerdote. Que coisa maravilhosa. Isabel não podia ter filho. Quando Deus fala por seu marido que ele seria pai, porque ele era sacerdote, ele vai ficar sem poder falar os 9 meses. Imagina que coisa terrível saber: olha, vou ter um filho, vou ser pai. A mãe dizer: pô, agora como é que ele vai trabalhar? Mas quem vai ser João Batista? Quem vai preparar o caminho do Senhor. Eu não sei qual é o fim da história da sua família, mas uma coisa eu sei: se você que é guerreiro tem orado, família, pedido a Deus, com certeza o final será cheio da graça de Deus. Eu creio, porque eu creio sem ver, eu creio pela fé, no nome de Jesus. O Senhor deu o melhor que tinha. Moisés vai se tornar o homem libertador do povo hebreu. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Moisés vai ser aquele a qual se tornará um grande líder, um homem valente, corajoso. Talvez não falava tão bem, mas é daquele que foi conduzido a um rio, aquele humilhado, aquele rejeitado. Talvez pense isso, mas é esse que Deus leva para ser exaltado. Esse é o que o Senhor vai exaltar. E nós conhecemos a história até hoje. Essa história linda e maravilhosa. Moisés, o grande homem da história, que tirou o povo da escravidão, que conduziu o povo no deserto. Talvez nós olhamos, você olha para o seu filho, sua filha, e diz: ai, que coisa difícil. Mas vai ser ele sim, que vai ser o grande triunfante, a grande triunfante, que um dia vai te representar diante do Senhor e dizer: eu tive uma mãe, eu tive um pai, eu tive uma mãe que foi mãe e pai ao mesmo tempo. Por isso que nós, como igreja, nós precisamos valorizar as mães, valorizar as famílias. E por isso que nós não podemos deixar que famílias estejam na igreja andando de qualquer jeito, de qualquer forma, mas andando naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque nós somos famílias orientadoras, homens e mulheres que Deus separou para conduzir uma geração em triunfos. Amém, mães? Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida, em nome de Jesus.
Nós vamos ouvir um louvor e eu quero convidar as mães. Isso, pode desligar. Quero convidar as mães. Vem para cá, vem cá para frente, no nome de Jesus.